Colossenses, capítulo 3. Eu quero falar 3 coisas importantes com vocês hoje. E essas 3 coisas está aqui no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 14. Colossenses, capítulo 3, versículo 14. Encontraram aí? Diz assim, ó. Deixa eu abrir a outra Bíblia aqui, a outra versão, né? Hoje eu vou precisar de 2 versões. Vamos lá. Colossenses 3,14. Diz assim, ó. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Vamos ler novamente? E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Na tradução, NTI diz assim, ó. Acima de tudo, tem amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. Primeiro conselho que eu quero dar de Deus para você, irmãos, é acerca de relacionamento. O relacionamento, para ele ter uma união perfeita, o vínculo para a perfeição deve ser um revestimento ou a pessoa ser dirigida pelo o amor. Nós vemos aí fora, irmãos, que as pessoas que, quando elas querem ter uma união, e qualquer coisa que não seja o amor que dirige ela para a tal união, não dá certo. Você já viu, você sabe de casos de pessoas que se relacionam à base de interesse. Dá certo, irmãos? Tem como uma pessoa ficar bem com a outra com interesse? Ah, estou com interesse no dinheiro daquele homem. Estou com interesse naquilo que esta mulher ela pode me dar e oferecer. Ou seja, não dá certo. Agora, o relacionamento perfeito para com Deus também da mesma forma. Nós não podemos simplesmente, irmãos, colocar o nosso relacionamento com Deus à base daquilo que Ele pode nos oferecer. Ah, eu estou diante do Senhor, eu estou na igreja porque eu estou precisando de uma bênção na saúde. Ah, eu estou com Deus porque eu creio que Deus, Ele vai abençoar a minha casa. Ah, eu estou buscando ao Senhor porque eu creio que nele eu vou prosperar. Entenda que nada disso, você buscar no Senhor, é errado. Só que o vínculo da perfeição não deve ser isso que deve nos motivar. O que deve nos motivar é o amor ao Senhor. Nós temos que amar ao Senhor. E o que é amar a Deus, pastor Bruno? João 14, 21 diz: aquele que me ama é aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. E este é amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Ou seja, quando a pessoa é movida pelo amor, que é guardar os mandamentos de Deus, que é obedecer os mandamentos do Senhor, ou seja, vai receber de Deus o quê? A manifestação dele. E ele vai se manifestar com salvação, ele vai se manifestar com cura, ele vai se manifestar com prosperidade, ele vai se manifestar aquele que ama. E amar ao Senhor, repito, é o quê? Guardar os mandamentos. É ser obediente aos mandamentos de Deus. Este é o vínculo da perfeição. Amém, queridos? E esta é aquilo que deve nos motivar, que deve nos conduzir para a perfeição da igreja. Segunda coisa que eu quero falar com vocês, versículo 15 diz assim, ó:
E a paz de Deus, para a qual também foste chamados em um corpo, domine os vossos corações. Eu gosto da tradução, diz assim, ó, e que a paz de Cristo, a paz que Cristo dá, dirija vocês nas suas decisões, pois foi para esta paz que Deus os chamou a fim de formarem um só corpo. Estamos falando de relacionamento ainda. Aqui, o escritor, ele está dizendo o seguinte, ó, que a paz que o Senhor nos dá venha a ser o juiz, venha a ser o árbitro das nossas decisões. Aqui todo brasileiro sabe que é futebol, né? O futebol, ele tem que ter um árbitro, sim ou não? Um juiz. Para quê? Para determinar, para aplicar a regra. Quem vai expulsar, quem vai penalizar com cartão, se vai dar falta ou lateral, ou seja, o juiz, ele determina, ele dá ordem, ele é uma autoridade no campo de futebol, sim ou não? Pastor, o que isso tem a ver com a pregação? A mesma coisa. Só que muito mais profundo ainda. O que está falando aqui? Ó? Que a paz que Deus nos dá, seja o árbitro, seja o juiz das nossas tomadas de decisões. Nós temos que tomar a decisão, e qualquer decisão que seja, à base da paz. Tem gente que toma a decisão, irmãos, na euforia. Já viu assim? Não, ai, eu estou muito empolgado, eu estou muito ansioso, eu preciso. Meu pai vai vir aqui hoje, irmãos. Meu pai mesmo, meu pai de sangue, ele vai vir. Fiquei todo feliz. Só que a vinda dele para cá, irmãos, é uma ansiedade. Que a gente estava conversando ontem, e ele falando, ele quer vir para cá para comprar um carro. Ele quer comprar um carro. Aí ele diz assim, ó, na sexta-feira santa eu vou aí, hein? Falei, ó, pai, sexta-feira santa você pode vir, mas feriado, não sei como é que vai funcionar as coisas, né? E se você deixar para vir na outra, na semana do dia 11, do dia 10, eu vou estar em São Paulo. Então vamos fazer o seguinte, vem dia 18. Falou, tá bom então, filho, dia 18. Dia 18 eu estou aí. Aí, ontem à noite ligou, ó, vai buscar o pai, minha mãe, né? Vai buscar o pai de você lá em Barretos, 10 horas. Falei, que dia? Amanhã. Falei, mas já. Ele está na euforia, assim ou não? Ele está ansioso, está com o dinheiro na mão, está ansioso. Ele quer gastar o dinheiro dele. Tem gente que toma decisão na ansiedade. Tem gente, irmãos, que vive tomando decisões quando está com raiva, quando está irado. Sim ou não? Tem gente que toma decisão quando está inseguro. E olha que a Bíblia está nos ensinando que a paz que Deus dá seja o árbitro para as suas decisões. Nós temos que aprender a tomar decisão quando o nosso coração está em paz. Quando o nosso coração está tranquilo. Amém, Jesus? É na paz que o Senhor habita. É a mesma coisa de uma pessoa, ela vir dizer assim, pastor Bruno, ó, a palavra de Deus diz que pelas pisaduras do Senhor estou curado. O que você acha que eu devo fazer? Você acha que eu devo parar de tomar os remédios? A paz de Deus está no coração desta pessoa, irmãos? Não está. Ela está com dúvida. E tem gente que o árbitro da decisão dela ainda, infelizmente, é a dúvida. Se há dúvida, não tome decisão. Se há medo, não tome decisão. Se há ansiedade, não tome decisão. A decisão, ela deve ser tomada quando há a paz de Deus, a paz de Cristo. Porque quando há a paz de Cristo, irmãos, você não vai falar o que não deve. Sim ou não? Você não vai agir na força do seu braço, do jeito, pastor, comigo é assim, é no braço mesmo. A pessoa que é de Deus, irmãos, não sai brigando com os outros na rua, fazendo confusão na rua, fazendo barraco, não. E tem gente, barraqueiro gosta de se gabar ainda, assim não? Barraqueiro crente é pior ainda.
Porque diz assim: eu sou crente, mas não sou bobo, não. Ainda fica defamando, né, os cristãos. Vai tomar qualquer decisão que seja, irmãos, que tenha a paz de Cristo. Amém, queridos? E o que mais? O final do texto diz assim, ó: e sede agradecidos. Vamos repetir esta frase? E sede agradecidos. Mas eu falei sozinho, vamos lá, todo mundo junto? Sede agradecidos. Mais uma vez, sede agradecido. Agora, olhe para o céu assim, pode olhar com o olho fechado, sem medo, diz assim, ó: obrigado, Jesus. Você já agradeceu hoje? Você já agradeceu pela manhã, a qual Deus te deu oportunidade de você levantar? Você já agradeceu pela roupa que você tem para vestir? Pelo sapato que você tem para calçar? Pelo alimento que você vai fazer dentro de alguns instantes? Você já agradeceu pelo salário que você tem? Pelo marido? Ai, pastor, meu marido. Ai, pela esposa? Você já agradeceu pelo seu filho? Você já agradeceu pelos seus pais? A gratidão, segundo a ciência, tem o poder de liberar no nosso organismo a serotonina. A gratidão libera no nosso organismo a serotonina. E o que é isso? É o hormônio de felicidade. Ou seja, quando nós praticamos a palavra de Deus, até o nosso organismo reage à palavra do Senhor. A gratidão, irmãos, ela desperta a felicidade, ela desperta a alegria na vida de uma pessoa. Então, por isso que a palavra de Deus nos ensina que em todas as coisas nós devemos ser gratos. Em todas as coisas, pastor, até na enfermidade, não agradecer pela enfermidade. É agradecer porque o seu corpo reagiu a ela. E uma vez que o seu corpo reagiu a ela, é sinal que essa enfermidade, ela não te... Existe dentro de você o espírito de vida. Então você vê que nós temos inúmeros motivos para agradecer. Existe uma frase famosa, eu acho que é de Shakespeare, que fala que ele estava chorando pelos sapatos que não tinha, até que ele viu um homem sem pernas. Então, ele estava lá todo chateado, todo triste, porque queria um sapato e não tinha. Mas quando ele se deparou com um homem que não tinha pernas, ele parou de chorar e passou a ser grato pelo o que ele já tinha. Sabe por que eu estou pregando desta forma, irmãos? Porque existem pessoas que têm atraído para si a tristeza. E a tristeza, ela se apodera dentro do coração de uma pessoa quando ela não é grata. Se a gratidão, ela desperta em nós a alegria e a felicidade, a ingratidão, ela vai simplesmente fazer o oposto. O que é o antônimo da gratidão? A murmuração, as queixas. Olha o que diz a Bíblia Sagrada, lá na primeira carta aos Coríntios, volta um pouquinho para trás. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 10. Primeira aos Coríntios, capítulo 10, verso 10. Diz assim, ó:
diz: e não murmureis, como também algum deles murmuraram e pereceram por quem, irmãos? Pelo destruidor. Não murmureis, como também um deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para que já não chegados ao fins dos séculos. Ou seja, irmãos, aqui o texto está falando assim, ó, não murmureis como algum deles. E quem foi o povo que murmurou, irmãos? O povo de Deus. O povo de Deus murmurou porque quando Deus estava entregando pão, ao invés deles serem gratos pelos pães, pelo maná que vinham a eles todos os dias, o que eles faziam? Eles murmuravam, mas nós queremos carne. Ah, mas nós queremos água. Ah, mas essa terra aqui é terra de não de sementes. Irmãos, era um povo que reclamava. Tudo que Deus fazia, irmãos, não era suficiente. E com isso, ao invés deles trazerem para si a figura do abençoador, do Criador, a Bíblia diz que o destruidor fizeram eles perecerem. Irmãos, olha que tremendo que eu estou pregando. E que terrível coisa é a pessoa que vive se queixando, a pessoa que vive murmurando, reclamando. Ela atrai para si a manifestação do destruidor. Você pode ver, irmãos, a pessoa que vive reclamando, a pessoa que vive murmurando, se questionando na vida, nada na vida desta pessoa dá certo. Eu conheci uma pessoa muito talentosa, uma pessoa muito dedicada, muito eficiente, só que esta pessoa tinha o hábito de tudo que era passado a ela reclamar. A minha irmã, ela vivia dizendo assim, poxa, eu não gosto de andar com fulano, porque todas as vezes que a gente entra no carro junto com fulano só reclamar. Tinha uma condição financeira boa, só que você vê que as coisas não iam. E meditando na palavra, eu fiquei pensando, poxa, é verdade, isso faz sentido. A pessoa pode ser o que for. Se as queixas faz parte da vida dela, as coisas não andam para ela. As coisas não fluem para ela. E talvez eu fale aqui com pessoas que têm se queixado, que têm reclamado, que têm murmurado. Você está trazendo para si, irmãos, vou usar uma palavra pesada, mas você está trazendo para si a maldição. Você está trazendo para si a obra do maligno em sua vida. Os murmuradores pereceram. E o apóstolo Paulo, ele diz assim, ó, isso sobreveio como figuras. E estão escritos para quê, irmãos? Para o nosso aviso. Ou seja, nós temos a capacidade e a faculdade mental para entender, irmãos, que nós não precisamos aprender com os nossos erros. Nós podemos aprender com erros de outros. A minha mãe vive se gabando quando conta a história dos filhos. Ela fala assim, olha, o Bruno, no caso eu, né? O Bruno foi o que menos apanhou. Ela conta as histórias da minha irmã. Eu já contei a história da minha irmã, né? A minha irmã, a maior surra que ela tomou foi quando ela roubou o salário da minha tia. Roubou o salário do mês inteiro da minha tia, saiu pela rua. Olha como é que as coisas são. E era tanto dinheiro que ela saiu gastando na cidade e gastou na cidade. E quando ela estava voltando para casa, irmãos, ainda tinha muito dinheiro.
Então, para ela não ser apanhada com aquele tanto de dinheiro, o que ela fez? Ela jogou no caminhão do lixo. Só que nisto, alguns conhecidos da minha mãe diziam assim: Nildinha, aonde foi que Paquita arrumou tanto dinheiro que ela estava numa ostentação no centro da cidade que parecia, parecia que estava lá nos Estados Unidos, no shopping, gastando dinheiro. Eu falei, que é? Então a minha mãe sabia que minha irmã tinha dinheiro. E no mesmo dia, a minha tia tinha reclamado que o dinheiro dela tinha sumido. Mas essa minha irmã tomou. O meu irmão Rafael, ele ficou várias semanas sem ir para a escola. E o Rafael ficou doente. Minha mãe falou, vamos para o médico. Minha mãe de mão dada com ele na rua, né, indo para o médico. Aí veio o amigo de escola dele. Ó, Pita, rapaz, você sumiu, hein? O que aconteceu? A minha mãe falou assim, não, ele está doente esses dias, né? E por isso que ele não foi para a escola. Ele, esses dias, já faz para lá de mês que eu não vejo o Rafael na escola. A minha mãe pegou ele na mão, mas na rua mesmo, apertava a mão dele, que ele ficava assim, retorcendo, assim, mãe, você vai quebrar a minha mão. E deu uma mordida na testa dele, que... Aí minha mãe falava assim, o Bruno foi o que menos apanhou. Eu falei, mãe, eu aprendi com os meus irmãos. Eu quero apanhar que nem eles nada, sai fora. O Paulo está dizendo isso aqui, ó, tudo isso nos foi escrito para quê, irmãos? Para que nós fôssemos avisados. E nós não levamos a sério, irmãos, as queixas, as reclamações. Nós levamos isso como algo normal, como algo natural, e não é. Não é natural. Nós temos que andar na contramão disso. Amém, Jesus? Nós temos que ser os gratos, não os reclamões. Nós temos que ser levados pela gratidão. Amém, Jesus? E por quê? Olha só o que acontece com uma pessoa grata. Evangelho de João, capítulo 11. João, capítulo 11, versículo 41. Diz assim, ó, Evangelho de João 11, 41. Diz assim, ó, tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para os céus, e disse, Pai, graças te dou, por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao meu redor, para que creiam que tu me enviastes. Eu acredito que você conhece a história aqui, sim ou não? Jesus, ele foi ressuscitar o Lázaro. E quando ele chega na sepultura onde o Lázaro estava, antes dele determinar que o Lázaro saísse para fora, a primeira coisa que ele fez foi o que, irmãos? Olhar para os céus e agradecer ao Senhor, porque o Senhor sempre ouvia as suas orações. Olha para mim, irmãos. Você já recebeu algo de Deus que você pediu para Ele? Sim ou não? Você tem que ser grato, porque Deus, Ele ouve as suas orações. E eu já recebi algo, e tenho recebido algo de Deus, por tudo aquilo que eu tenho orado. E eu tenho que agradecer, Deus, obrigado por todas as orações que o Senhor tem ouvido. E Jesus disse ainda mais, ó, por todas as orações. Eu sei que o Senhor sempre me ouve. Só que ele diz assim, ó, mas eu estou falando isto para que todos que aqui estão ouçam. Para a nossa mensagem, irmãos, para que todos aprendam o poder da gratidão. Vocês entendem, sim ou não? A gratidão veio no coração de Jesus. O Lázaro ressuscitou.
Guarda esta informação. Amém, Jesus? João capítulo 6. Volto umas folhinhas para trás. Agora é o capítulo 6. Verso 11. Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos seus discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados, igual também os peixes, quanto eles queriam. Então vamos lá, irmãos. Já entenderam, né? Aqui, Jesus, ele recebe 5 pães e 2 peixes. O André, irmão de Pedro, diz assim: Senhor, esse garoto trouxe aqui 5 pães e 2 peixes. O que é isso para tanta gente? Não é nada, né? E Jesus, ao invés de criticar os 5 pães e os 2 peixes, ele pegou, olhou para os céus e o que, irmãos? Agradeceu. Depois de agradecer, ele veio e repartiu com todos. Assim o pão, assim os peixes. A gratidão trouxe a multiplicação. Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26, o versículo é o 26. Diz assim, ó: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoou, e partiu, e deu aos discípulos: tomai, isto é o meu corpo. 27. E tendo tomado o cálice, e dando o que, irmãos? Graças, deu-lhes dizendo: bebei dele todos. Então preste atenção, irmãos. O que Jesus está fazendo aqui? Agradecendo pelo seu destino. Aqui ele estava na Santa Ceia junto com os seus discípulos. E neste ato ele está agradecendo porque, irmãos, o seu destino estava se findando. O fim de Jesus estava prestes a acontecer. O corpo e o sangue dele serviria do que, irmãos? De memória. Todas as vezes que nós participamos da Santa Ceia, para quê, irmãos? Para lembrar o destino que Jesus, ele tomou. De puro amor, de se entregar por nós, para que nós pudéssemos crer e ser o que, irmãos? Salvo. Só que a gente faz essa memória, mas e o escárnio? E a provação? Os deboches, a ofensa, a traição, tudo que estava por vir. Ele já estava como, irmãos? Agradecendo. O que aconteceu? Ao terceiro dia, ressuscitou. Então você vê que a gratidão, além de despertar a alegria e felicidade, ela, no antônimo das queixas, a queixa traz a operação do destruidor. A gratidão, a operação sobrenatural do Todo-Poderoso Deus. Hoje eu quero transmitir para você este recado, que uma das armas mais poderosas já nos foi dado, que é a gratidão. Posso falar e nos incluir? Eu vou me incluir nessa. Nós temos feito muito pouco uso disto. Mas muito pouco, ou talvez não temos utilizado da maneira tão eficaz que é a gratidão. A gratidão provoca um milagre. Trouxe a ressurreição de Lázaro, trouxe a multiplicação dos pães e também trouxe a ressurreição do Senhor. Preste atenção no que eu vou te dizer. Quem agradece, abre portas para que coisas novas lhe aconteçam. Quem agradece, abre portas para que coisas novas lhe aconteçam.
Amém, Jesus? Nunca se viu multiplicação de pães e peixes. Jesus, ele viu. Era muito raro em sua época ressuscitar um morto. Jesus ressuscitou. Você vê que a gratidão, ela define também destinos. A gratidão, repito, ela define destinos. Pessoa não grata morre à míngua. Pessoa grata vai longe. Muito longe. Você quer ver um exemplo? Saul. Saul, ele tinha um homem que trabalhava para ele. Um homem não, um garoto. Chamado Davi. O Davi, ele era um garoto muito esforçado. Ele cuidava das ovelhas do seu pai. Colocava um guarda para cuidar das ovelhas e todos os dias ia para o palácio tocar harpa para o rei. Quando o rei estava atormentado, o rei ficava aliviado com o tocar da harpa. E o Davi fazia isso, a sua rotina. Então eu fico imaginando quantas vezes será que Saul viu o rosto de Davi? Aí, naquela época, surgiu uma guerra entre os filisteus e o povo de Israel. E um dos filisteus, o herói de Gate, chamado Golias, ele desafiou um de Israel, dizendo: será que existe alguém aí que possa me encarar num duelo? Ao invés de todo mundo se atracar e se matar, vamos fazer um duelo. Um de vocês se levanta contra mim, se me ferir, nós todos os filisteus serviremos vocês de Israel. Agora, se eu ferir um de Israel, o contrário acontece, vocês de Israel nos servem. E ele ficou fazendo essa intimidação contra o povo de Israel, e a Bíblia diz que o exército de Israel, todo mundo, tremeu as pernas. Estava todo mundo com medo. E o Davi, que foi entregar alimento para os seus irmãos que estavam lá no campo de batalha, ouviu dizer que o rei ia dar uma fortuna, ia isentar a família de impostos, ia dar a mão da filha em casamento para aquele que ferir o filisteu. O Davi diz assim: deixa comigo, eu vou. O Davi foi colocado diante do Saul. O Saul diz assim: você é garoto ainda, rapaz, você nem pode contra ele. Ele é guerreiro desde a mocidade, se ele pegar de você, vai fazer um picadinho de você. Aí o Davi conta a história: eu já lutei com o leão, já lutei com o urso, não vai ser diferente contra este incircunciso filisteu, assim como Deus me livrou do urso, do leão, vai me livrar desse aí também. Você sabe da história, né? O Davi venceu o Golias. Quando terminou a batalha, o Saul pergunta: quem é esse garoto aí? Vocês conseguem enxergar assim ou não? O garoto já trabalhava para ele. O garoto foi colocado diante dele e ele não sabia quem era o garoto. E o que é isso, irmãos? Para mim, ingratidão da pessoa não saber reconhecer o que uma pessoa faz por ela. O Davi tocava para ele. O Davi defendeu a família dele. O Davi se apresentou a ele, e mesmo assim ele não sabia, ou seja, ele não tinha a pachorra de olhar para quem o servia. E tem gente que, infelizmente, irmãos, é igual Saul. Ela não sabe enxergar e reconhecer, sim ou não, quem ajudou ela, quem estendeu as mãos para ela quando ela estava caída. Tem gente, é o seguinte, irmãos, você ajuda ela 1 milhão de vezes. Você pode ajudar 1 milhão de vezes. E o dia que você não puder ajudar, ela só vai se lembrar do dia que você não ajudou ela. É ou não é verdade? Sim ou não? Só vai se lembrar do dia que você não ajudou. E ainda essa pessoa tem
a cara de pau de anunciar para os 4 cantos do mundo, ó, fulano, o dia que eu precisei, estava chorando lá, ó, virou as costas para mim, hein? Já aconteceu com você ou não? Ih, irmão, eu já vivi isso. Olha que eu tenho pouco tempo de altar, irmãos. A gente dói, machuca. Sim ou não? Lidar com pessoas ingratas. E o Davi ainda, depois de livrar a família de Saul e todo Israel, irmãos, o Saul passou a perseguir Davi injustamente. Agora, diferente deste, o próprio Davi. O Davi era um homem grato. Uma pessoa grata, uma das qualidades de uma pessoa grata é fidelidade. A pessoa fiel, ela é grata. Sim ou não? Ela é grata. O Jonatas, que era filho de Saul, quando fica sabendo que Davi era o escolhido de Deus para ser rei, o Jonatas, ele não perseguiu Davi, não, vai roubar a minha posição, o meu lugar, eu que sou o herdeiro, vou perder o trono para ele. O Jonatas não, entregou a espada para ele, entregou a capa para ele, entregou presentes a ele, e disse assim, ó, vamos fazer uma aliança diante de Deus aqui? Se eu morrer, olha o Jonatas, você promete agir com bondade e com benignidade para os meus filhos? E o Davi diz, eu prometo, mas vamos fazer o seguinte também, e se o contrário acontecer? O Jonatas diz, ó, eu vou agir com bondade para com seus filhos. Passaram-se anos, irmãos, e anos, Davi já era rei, o Davi acorda, certo dia, e diz assim, poxa vida, será que existe alguém da casa de Saul que eu possa ajudar por amor do meu amigo Jonatas? Se lembrou de uma aliança de presentes que ele tinha recebido lá atrás. O Jonatas, o Mefibosete, melhor ainda, quando ficou aleijado, ele tinha 5 anos de idade. Quando Davi decidiu abençoá-lo, ele já era adulto e ele já era casado e pai de filhos. O Davi, irmãos, ele poderia tocar muito bem a sua vida e assim poderia ser, sim ou não? Mas um homem que sabia olhar para trás e reconhecer, estava lá, irmãos, porque um homem que poderia atrapalhar a vida dele, decidiu que, irmãos, presenteá-lo. Ele disse assim, poxa, eu preciso fazer o bem. Lembrei da aliança que eu fiz com Jonatas. Isso é o que, irmãos? Fidelidade, sim ou não? O Saul não conseguia enxergar quem ajudava ele. O Davi, irmãos, ele poderia tocar a banda, a vida dele? Sim ou não? Não, ninguém vai saber, ninguém vai questionar, ninguém vai reclamar. E não foi o que aconteceu. A pessoa, irmãos, grata, ela sabe olhar quem ajudou ela. Ela sabe enxergar, sim ou não? Quem abriu caminhos, quem deu oportunidades, quem abriu portas. É a grata. Pastor Rogério. Se hoje eu sou pastor Olímpia, pastor Rogério. Se hoje eu sou pastor, pastor Rogério. Eu sempre olho para ele como um pai, por mais que ele tenha quase a minha idade, ele tem idade para ser meu irmão, não meu pai. Tem uma grande gratidão. Eu já tive períodos de não ter nada dentro de casa para comer. E ele, como pastor, colocou alimento dentro da minha casa. Né? Tem gente que me tem como puxa-saco, mas não, eu sou um filho da fé. E aonde eu vou, eu falo bem desse homem. É gratidão. Ele que me abriu. Ah, mas e Deus? Deus me chamou. Amém, Jesus? Mas eu não posso deixar
de olhar com carinho e com gratidão, com as estrelas, porque quando Jesus nasceu e os magos, né, os anciãos foram até Jesus, eles seguiram quem, irmãos? Uma estrela, sim ou não? E a estrela levou até Jesus, ou seja, eu não posso me esquecer de quem foi a estrela que me guiou, que me ensinou os caminhos, que me ensinou o ministério, que me ensinou. Então, queridos, seja uma pessoa grata. Amém, Jesus? Então, a gratidão, ela libera alegria no seu coração, e a gratidão provoca a manifestação do Todo-Poderoso Deus. Amém, Jesus? A gratidão, ela também irá definir o seu destino. Aonde você vai chegar, o que você vai viver ou alcançar. Amém, queridos? Então, fico essa palavra ao seu coração. Seja uma pessoa grata. Amém, Jesus? Seja grato. Ah, pastor, que eu tenha pouco. Agradece. O pouco nas mãos de Deus vira muito. Ah, não se compare com ninguém. Viva a sua vida. Não se compare. Não se diminua. Não se exalte. Amém, queridos? Então, esta é a palavra. Eu falei durante a semana, ó, não perca a mensagem de domingo, que eu vou desvendar ou revelar para vocês uma das ferramentas mais poderosas que existe. Porque a gente sempre fala da fé, sim ou não? A fé é o firme fundamento, a fé é o que... Mas olha o poder da gratidão, irmãos. Olha o poder da gratidão. Eu assisti um filme, Os Corajosos. Eu já tenho falado para vocês deste filme várias vezes, né? Este pai, ele perdeu um filho de 8 anos, uma filha de 8 anos. Ele foi se aconselhar com o pastor. Ele disse, pastor, eu quero me sarar disso, eu quero que você me dê uma luz, uma direção. Ele diz assim, o seguinte, você vai querer reclamar, questionar ou vai querer mudar? Aí ele diz, eu quero mudar. Então o conselho que eu te dou é, elimine as queixas e agradeça. E esse pai fez uma das orações mais difíceis. Ele fez a oração do agradecimento. Ele com lágrimas, ele disse, Senhor, é difícil para mim, mas eu quero agradecer pelo privilégio de ter sido pai desta garota por 8 anos. E aquilo curou o coração dele. Ele pôde ajudar mais 3 famílias. E não só 3 famílias, ele ajudou uma congregação inteira. Ele fez um discipulado que ensinou homens a serem pais de verdade, homens que se posicionam. Tudo que ele aprendeu foi quando ele agradeceu. Tudo que ele ensinou foi depois que ele agradeceu. Então eu digo aqui com toda a autoridade, irmãos, que a gratidão, ela define destinos. E não só o seu destino, mas o destino dos seus filhos, o destino dos seus irmãos, do seu pai, como nós pregamos no início, né? O destino da igreja. Então esta é a palavra que eu tinha para você hoje. Amém? É uma mensagem um pouco comprida, mas eu tinha que dar ela inteira no nome de Jesus. Amém, amados? Vamos orar? Se coloquem de pé, em nome de Jesus.